é importante a gente perceber que nossa humanidade está passando hoje por três crises muito importantes, né? O primeiro, a crise óbvia, é a crise na saúde, né? O nosso sistema de saúde se mostrou de uma fragilidade imensa para lutar contra um simples vírus que tem 120 nanômetros de tamanho, né? Então é um vírus muito, muito, muito pequeno, mas ele colocou todo o nosso sistema econômico, social e também político em polvorosa. Né? A segunda crise importante que nós estamos passando é a crise da perda de biodiversidade. Né? Nada é mais importante do que uma única espécie do planeta, que somos nós, estarmos extinguindo outras espécies que são críticas para o equilíbrio ambiental do nosso planeta, na razão com que nós estamos fazendo hoje. E, por último, a última crise das três crises é a crise da emergência climática. Né? Então, essas três crises, elas evidenciam três questões importantes. Primeiro, é o ponto da superexploração da natureza que o nosso sistema econômico, político e social está fazendo atualmente. O segundo ponto, muito evidente, é a visão de muito curto prazo de todo o nosso sistema econômico e político. Né? Então, a maior parte dos nossos políticos, no máximo, conseguem pensar num horizonte de 4 anos, mas, obviamente, agora é absolutamente necessário pensarmos no horizonte de várias décadas. Né? E o terceiro ponto que essas crises evidenciam é a falta de um sistema de governança regional e global. Então, estas três questões e essas três crises são absolutamente fundamentais para o futuro da humanidade. O que nós vamos fazer no enfrentamento dessas três crises é crítico. E é importante salientar bem no tema do curso de vocês, de que nós só temos uma opção de saída para essas três crises, que é investir em ciência e em educação, com redução de desigualdades sociais e promovendo a sustentabilidade não só do nosso país, mas também do nosso planeta em todas as áreas ambientais, de biodiversidade, de saúde, social, econômica e assim por diante. Né? O primeiro é a questão da tomada de decisão baseadas em ciência. Né? Em geral, os nossos atuais governos, isso foi uma transição que ocorreu de alguns anos para cá, eles aceitam a ciência somente quando as descobertas ou as recomendações da ciência vão na direção dos seus próprios interesses econômicos, sociais, religiosos ou políticos. E eles rechaçam a ciência quando ela vai contra estes seus interesses. Obviamente, isso é insustentável se a gente quiser realmente construir uma sociedade baseada no conhecimento. E essas três crises, ela têm efeitos socioeconômicos devastadores. Né? Por quê? E elas estão, uma das ligações entre essas três crises é que é bem conhecido da ciência que milhares de vírus habitam a flora e a fauna na Amazônia e, evidentemente, hoje eles estão em equilíbrio com o ecossistema. Mas assim que o homem entra e perturba esse equilíbrio com o desmatamento, isso facilita a migração desses vírus para a nossa sociedade. Né? No caso particular da crise climática, nós já entramos numa nova era geológica chamada antropoceno, onde uma das milhões de espécies do nosso planeta tomou a rédea da exploração dos recursos naturais do nosso planeta. Então, basicamente, hoje, a nossa espécie está mudando a composição da atmosfera terrestre. Hoje, nós já aquecemos o planeta em cerca de 1 grau em média, e de acordo com os modelos climáticos do IPCC, a temperatura no Brasil, por exemplo, vai subir de 4 a 5 graus com as emissões no ritmo atual.
nós estamos emitindo mais ou menos 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano para a atmosfera, como se a atmosfera fosse uma enorme lata de lixo, onde nós podemos colocar todos os nossos resíduos, seja de desmatamento, seja da queima de combustíveis fósseis na atmosfera, sem ter nenhuma implicação negativa para o clima. Isto há mais de 150 anos foi demonstrado que existe uma vinculação muito clara entre o clima do planeta e a concentração de gases de efeito estufa. A primeira delas é que a crise do coronavírus, talvez ela vá durar mais 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, até termos vacinas e tratamentos derivados da ciência aplicada nessa questão. Mas a crise climática, ela vai durar séculos e a perda da biodiversidade, é importante sempre lembrar isso, é para sempre. Então, a questão das diferenças na temporalidade dessas três crises fazem com que elas tenham impactos muito importantes. E a questão temporal é importante porque nós vamos esperar a temperatura aumentar 4 a 5 graus antes de agir seriamente na redução das emissões. Isso é uma estratégia muito perigosa, porque enquanto na crise do coronavírus, se você fizer lockdown completo, você consegue de alguma maneira restringir o impacto do vírus, não há lockdown possível para o aumento da temperatura causado pelas mudanças climáticas ou lockdown ignorando os serviços ecossistêmicos que a perda de biodiversidade vai deixar de nos fornecer. Então, isto é muito importante porque nós temos que agir já e mudar essa visão de governos e de empresas de terem uma visão muito, muito de curto prazo. Nós só chegamos neste atual situação de emergência climática, de perda de biodiversidade e de pandemia, por causa do modelo de desenvolvimento econômico que nós temos hoje, que é baseado essencialmente na gigantesca desigualdade de renda, tanto no nosso país quanto no nosso planeta, o que faz com que a maior parte da população tenha vulnerabilidades extremas a estas três crises. E para isso nós vamos ter, sim, que mudar o nosso modelo de desenvolvimento econômico, porque continuar no normal que estávamos antes dessa crise do Covid é insustentável para o planeta. Não é normal desmatarmos 10.500 quilômetros quadrados por ano. Não é normal emitir 40 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, isso vai ter que ser modificado e países europeus já estão planejando fazer o decrescimento econômico, porque eles perceberam um pouco tardiamente de que essas teorias que os economistas colocam de crescimento econômico positivo para sempre, num planeta que tem recursos naturais limitados, não existe, não tem a menor consistência. Então é importante todos nós lutarmos pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que a gente possa transformar a nossa sociedade em alguma coisa minimamente sustentável, tanto na área ambiental, quanto na questão da biodiversidade e na saúde. O IPCC dá a receita muito clara sobre como a gente fugir desta crise climática da maneira mais séria possível. A primeira delas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 7% ao ano, começando este ano de 2020 até 2050 e zerar as emissões a partir de 2050. Isso é uma tarefa muito difícil, mas essencial se a gente quiser garantir um clima estável e ameno para as próximas gerações no nosso planeta. No caso da emergência da saúde, nós temos que garantir para a população tratamentos de saúde universais, em particular
para as regiões no interior do país. E, na questão da biodiversidade, investir em amplo processo de proteção das áreas naturais para, entre outras coisas, e dificultar que vírus que hoje estão em equilíbrio no ecossistema amazônico migrem para a nossa sociedade, tendo efeitos devastadores como essa do Covid-19. E é importante perceber que, continuando a taxa de desmatamento, que hoje é da ordem de 10.500 quilômetros quadrados a cada ano que nós brasileiros estamos destruindo da floresta, basicamente você vai ter uma facilidade de migração desses vírus e a próxima pandemia é só uma questão de tempo. Pode demorar 3 anos, 5 anos ou 10 anos, mas ela vem vindo por aí e é melhor a gente se proteger. A sociedade do futuro vai ser dirigida pela ciência. Então, a ciência é a ferramenta fundamental que a nossa sociedade vai ter que utilizar para que a nossa humanidade passe por essas 3 crises com o menor dano possível. Então, ciência é o futuro não só do nosso país, como também do nosso planeta.